existe um Deus, e esse Deus movimentou tanto, que eu também quero isso. Como eu faço para ser salvo? Como eu faço? De que maneira eu vou ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu Deus, que toda palavra, meu Deus, aqui pregada, meu Pai, vinda do alto, meu Deus, ao coração do teu servo, meu Pai. Que venha adentrar ao coração, aos ouvidos, ao coração deste povo, meu Deus. E que tuas bênçãos, Pai amado, meu Deus, venham a ser sobre toda esta igreja, sobre todo esse povo. Por isso oro sobre a vida dele, eu blindo a vida dele, a sua esposa, seus filhos, Pai amado. Aonde ele colocar a planta dos seus pés e a palma das suas mãos, é bênção e é vitória. Por isso usa ele poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde, igreja. Paz esteja com todos. Amém. Que alegria para nós aqui da primeira igreja de General Carneiro recebê-los. Sinta-se em casa. Aqui é mais um cômodo, mais um quartinho de oração da casa do Pai, que você está livre para adorar, que você está livre para adorar e agradecer o grande nome do Senhor Jesus. Nós somos muito felizes pela responsabilidade que o pastor Juarez deixou para nós, de podermos trazer esse encontro num grupo tão importante que é o grupo do diaconato. Eu, durante a ministração do hino quadrangular, falei como são especiais os diáconos. Pus até um hino para dizer que avante eles tem para vocês. E durante esse tempo, desde o pedido do pastora, do convite, eu quero agradecer muito, pastora, pela essa responsabilidade que a senhora me deu. Estou tentando segurar a perna aqui, mas não está fácil, senão liguem, tá? Obrigado, pastora, que Deus te abençoe sempre. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Deus sempre por isso. E que a gente prega para o diaconato, um grupo tão abençoado, um grupo de pessoas que estão sempre dispostas a servir na igreja, que estão entendendo o chamado, que podemos dizer que tem um grande conhecimento na igreja. Mas nós sabemos que quem opera é o Espírito Santo. E desde o dia que foi convocado vocês para estarem aqui, Deus já começou a trabalhar no coração de vocês, preparando a mensagem de hoje para vocês. E eu separei no livro de Atos, no capítulo 16, quem é bom de Bíblia já sabe dessa história. Lá no versículo 6, não, vamos começar com o 4. Atos 16 ao 4. Eu dei um tema para essa mensagem dizendo as 3 fases de um diácono: o chamado, a luta e a conquista. Amém? Atos 16, não entrou? Vamos ler então, irmãos. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia.
e concluímos que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Glória a Deus. Pai, mais uma vez oramos a Ti, Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor Deus, pela Tua maravilhosa presença neste local, Senhor Deus. Sem ela não somos nada, Pai. Precisamos de Ti, Jesus, cuidando de nós, nos orientando. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor me use, Pai, segundo a Sua vontade, que eu cada vez diminua, Senhor, o Senhor apareça. Que essa mensagem possa enriquecer os nossos corações e entendermos, ó Senhor Deus, o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Seja bem-vindo sempre, Espírito Santo. Nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só um pouquinho. Falamos então sobre a história de Paulo, muito conhecida. A gente vai descorrer aqui essa história completa, vocês já sabem dessa história. Mas vamos tentar entender mais ou menos o que Deus, as 3 fases de um diácono. Você está vivendo uma dessas 3 fases, pode ter certeza. Então, Paulo aqui, ele está saindo de Antioquia, aonde ali eles começaram a pregar, a igreja começou a crescer, e em Antioquia eles são chamados pela primeira vez de os cristãos, pequenos cristos. A partir dali que nós somos chamados de cristãos, porque antes disso eles são chamados para um grupo que se denominava o caminho. Então, a partir de agora, eles são chamados de cristãos, pequenos cristos. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, e agora com um grupo que ali ele reúne Timóteo e também Silas e Lucas, que está participando com eles resolvem, Paulo assim, vamos continuar aqui na Ásia e vamos agora pregar mais um pouquinho na província da Ásia. Mas o Espírito Santo o segura, fala, não, ainda não. Quantas vezes nós tivemos certeza de que nós tínhamos que ir a algum lugar, e às vezes o Espírito Santo falou, não, espera, ainda não, calma. Então Paulo mais uma vez tenta por uma outra região, também ali na Ásia, fala, então já que não é para cá, eu vou para lá. E novamente ele vai e o Espírito Santo falando, não, calma. Mas como? Eu quero ir pregar o Evangelho, estou cheio de Deus, as igrejas estão crescendo, está tudo aumentando aí, Deus está sendo glorificado, por que eu não posso ir pregar lá? Calma. Você tem que entender o chamado de Deus para a tua vida. E então Paulo chega em casa e ele começa, eu acredito que ele foi num sonho, que ele tem uma visão durante o sonho. E essa visão, ele vê um homem macedônio pedindo socorro. E ele entende na hora que é um chamado de Deus para a vida dele. Paulo comenta com Lucas, com Timóteo e com Silas e comenta com eles, e ali a gente pode entender que Lucas faz parte, porque ele fala assim, concordamos imediatamente com a visão de Paulo. Então eles partem então agora para Macedônia. Macedônia, eles chegam a Filipos. Filipos é a primeira cidade da Europa. Já estão trocando de continente. Ao chegar em Filipos, que era uma cidade fundada por gregos, quem fundou foi Alexandre o Grande, homenageando o pai dele. Então, ao chegar ali naquela região, eles começam a pregar na cidade, eles começam a caminhar pela cidade, começam a conhecer Filipos e andar por lá, até que um dia ele chega num rio, onde tem algumas mulheres que estão ali, e ele começa a conversar com elas, ele entende que aquele ali é um lugar de oração, e ele pode trocar conversas com aquelas mulheres, e eles começam a orar, e ali eles encontram Lídia, uma comerciante muito rica, e ela já acreditava em Deus. Então, ao conversar com Lídia, ela recebe a Deus e fala para eles, vamos pregar lá em casa? Vamos abrir uma célula lá em casa, lá? Eu quero ganhar mais pessoas, às vezes aqui na rua é complicado. E Paulo aceita. Então eles começam a pregar na casa de Lídia. Então, passa-se os dias, eles estão pregando, então eles estão andando pela cidade, para lá e para cá,
E tem uma moça que cada vez que eles passam, começam a gritar: lá vai o servo de Deus, lá vai o homem de Deus, lá vai o homem enviado por Deus. Passa um dia, passa dois, Paulo não dá muita bola, mas chega um dia que aqueles elogios que eles vão recebendo, Paulo se irrita. E Paulo fala para ela: espírito do demônio, sai em nome de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente o espírito dela saiu. Só que essa cidade de Filipos era uma cidade que era costume existir muitas pessoas de adivinhações. E elas faturavam muito, que vinham pessoas, faziam romarias para ir até a cidade para poder ver essas adivinhações. Então essa moça, quando Satanás sai da vida dela, os donos dela, o que acontece? Param de ganhar dinheiro. Mas e por que, Jean, que Paulo expulsou, sendo que ela estava elogiando eles? Só diziam a verdade? Ela não falou mentira. Sim, eles eram servos de Deus, eles eram servos do Deus Altíssimo, mas é que os elogios estavam vindo de Satanás. Era uma mulher possuída por Satanás. Quantas vezes você, diácono, saiu da sua casa muito bem arrumado, muito bonito, no terno, e viu às vezes enviados de Satanás falando: lá vai aquele crentinho, lá vai aquele com a Bíblia debaixo do braço, querendo te humilhar. Essa mulher também às vezes queria uma humilhação, eu imagino. E então os donos dela chegam diante das autoridades e falam: existe um grupo de homens aí que eles estão colocando um terror na cidade, começando a pregar uns costumes aí que não é de Deus, que não é nosso aqui. Eles estão pregando algo, falando sobre um rei aí, não é certo. Então os pretorianos mandam prendê-los. Em praça pública, eles são pegos, são açoitados, recebem varadas e são presos. Paulo e Silas, mas eram 4. Timóteo e Lucas não são. Porque Paulo e Silas eram judeus e eram fáceis de identificar, e eles estavam à frente, porque a Bíblia vai dizer que Silas e Paulo eram profetas, eram líderes. Então muitas vezes vocês, diáconos, são líderes da igreja, recai sobre a vida de vocês muita luta, porque vocês se colocam à disposição de servir a Deus. E então essas lutas, muitas vezes, são grandes, mas é por causa da liderança que Deus está confiando a vocês. Então, aqui nós começamos a entrar numa passagem super conhecida. Paulo e Silas vão direto para o cárcere, no fundo da prisão. A prisão tinha 2 etapas, uma onde até batia o sol, e a outra que era mais a fundo, onde não batia sol. E lá, esses 2 homens presos injustamente têm os pés amarrados. Alguns historiadores contam que a forma que eles eram amarrados, existia um tronco, e esse tronco tinha 5 furos, e nesses 5 furos era colocado os braços, os pés, os braços e a cabeça. Isso não é uma certeza, mas eu já vi situações disso. E era abaixado a outra metade do tronco, e ali eles ficavam presos. Só que Satanás não contava com uma coisa: que o crente, o líder, o diácono, podem até prender, podem até amarrar as pernas, podem até amarrar os braços, mas não prendem a boca. Oh, aleluia! Aleluia! E então,
Eu imagino aqui Paulo e Silas conversando à noite. Silas, que é, Paulo? Tá me doendo. Tô com uma dor aqui, não tô nem conseguindo dormir, Paulo. Eu também tá aqui sangrando, tá me incomodando essa dor no pé. Mas eu não consigo ficar parado. O que nós vamos fazer? Não temos como dormir. Tá difícil. Vamos fazer uma coisa. Vamos orar. Vamos louvar. Vamos adorar a Deus. Vamos dizer que Ele é santo. Vamos dizer que Tu és maravilhoso, Senhor. Vamos dizer que Tu és o Deus bendito da nossa vida. Vamos dizer que Tu nos salvou, que Tu nos libertou, que Tu nos tirou da lama, ó Espírito Santo. E eles começam a louvar e adorar, e isso começa a mover, e os outros presos começam a escutar o que eles estão falando, e então começam cada vez mais a adorar e louvar ainda mais, porque os pés estão presos, mas a boca está livre para adorar. A boca está livre para adorar. Louvado seja Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. E então naquele momento eles começam a sentir um tremor. Paulo e Silas falam: Paulo, estou sentindo algo tremendo aqui, está algo tremendo, está mexendo com tudo aqui, Paulo. E então eles veem as correntes sendo quebradas, os alicerces sendo mexidos, e eles são libertos, a ponto do carcereiro se levantar do seu sono e falar: o que está acontecendo aí? Que terremoto é esse? É dois crentes que estão orando e estão louvando a Deus, causando um terremoto aqui nessa cadeia, e as pessoas estão ouvindo e glorificando a Deus também lá. Então o carcereiro chega lá e vê tudo aberto, fala: e agora? Eles confiaram a mim a proteção desses dois. Eu acabei dormindo e agora eles vão me matar. Todos escaparam. Então quando ele pega a espada, todos nós conhecemos, ele vai desembainhar e vai se matar. Paulo fala: não, calma. Estamos todos aqui. Não se perdeu ninguém. E então depois disso, o carcereiro fala: o que aconteceu aqui? Existe um Deus, e esse Deus movimentou tanto, que eu também quero isso. Como eu faço para ser salvo? Como eu faço? De que maneira eu vou ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, o carcereiro leva Paulo para sua casa e começa a tratar suas feridas, e começa a cuidar de Paulo e de Silas, e ali eles estão comendo e estão pregando a palavra para os familiares, e a Bíblia diz que eles, a casa do carcereiro, se converteu naquela mesma noite. Glória a Deus por isso. Amanhece o dia, então ao amanhecer o dia, os soldados, os pretorianos mandam soltar eles: solte aqueles dois. Quando eles chegam para ser soltos, vocês estão livres. Mandaram dizer para vocês: estão livres. Paulo diz: o quê? Como assim? Eu fui preso injustamente? Eu sou um cidadão romano? Como assim eu vou sair agora na surdina aí? E eu procurei, isso me intrigou bastante, assim, porque diante de uma situação difícil, momento de ser injustiçado, porque Paulo já não quis sair ali, falou: não, chega, ficou para trás da prisão, chega, não tem mais prisão agora, estou livre. Por quê? E eu entendi que se Paulo sai na surdina ali, é livre, as pessoas ao redor de Filipos podiam entender que eles eram prisioneiros e eles estavam errados. Mas ao mandar falar que as autoridades venham e eles mesmos peçam desculpa para nós aqui e reconheça que quem estava errado era eles e não nós, os cidadãos da cidade de Filipos iam dizer que verdadeiramente esses eram filhos de Deus. Agora não só aquela mulher enviada de Satanás, mas a população ia reconhecer e eles teriam liberdade para poder continuar pregando na cidade de Filipos.
Então a gente começa a entender e a procurar achar as 3 fases do diácono dentro dessa história. E então, a primeira fase que todo diácono vive é o chamado. Todos vocês que estão aqui, um dia o pastor de vocês, um dia o diretor do diaconato, chegou até você e convidou você. Falou assim, você tem um perfil tão bonito, você vai ficar tão bonito nesse terno, você vai ficar tão bonito de azul. Venha trabalhar com o diaconato. E o seu coração se encheu de alegria e diz, eu quero trabalhar no diaconato. E você então começa a trabalhar no diaconato. Você começa a servir. Você vem para a igreja bonito, de terno, de gravata. Você vem para servir, você serve o copo de água, você serve a ceia, você cuida da igreja, você vai fazer visitas com os pastores, né? Você está empolgado, a igreja está crescendo, você está se desenvolvendo dentro da igreja, está ganhando conhecimento. Você é um líder dentro da igreja, um grupo especial. Mas daí vem a segunda fase. Alguns de vocês estão na primeira agora. Quem aqui é um primeiro ano de diaconato? Para me entender. Temos irmãos, primeiro ano do diaconato. Estão com certeza receberam o chamado, estão vivenciando isso. Mas tem a segunda fase. E essa fase, infelizmente, todos precisam passar. Que é a fase da luta. É a fase que nós somos muitas vezes confrontados pelo inimigo. Nós somos muitas vezes zombados. Muitas vezes você veio para a igreja com o coração partido. Muitas vezes você se preparou para o culto de Santa Ceia e antes de você sair da casa, dentro da sua casa houve discussão. Houve pessoas zombando de você. E mesmo assim você veio para dentro da igreja. Muitas vezes você enfrentou lutas no seu casamento que você não entendia, lutas na sua vida financeira que você não entendia. Muitas vezes você enfrentou lutas por você estar no diaconato. Mas toda a luta é para nos criar casca, para nós avançarmos para o segundo nível. Nós não podemos avançarmos para o segundo nível se nós não tivermos as experiências para podermos dizermos, eu venci. Glória a Deus. Como um diácono vai aconselhar a outra pessoa se ele nunca passou por uma situação difícil? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu nunca fui tão usado por Deus. Às vezes ainda não passou por uma experiência que você possa ser usado. Eu estou no desafio de fazer 40 vídeos em 40 dias no nosso projeto. E durante essa semana, justamente essa semana, era a semana do servo. Falar sobre servidão, o prazer de servir. E também falava sobre isso, que para nós servirmos, quanto mais a luta vem, Deus está nos testando, ver se nós podemos suportar algo maior ou não. Porque não demos dor maior que a gente não possa suportar. Se algo veio grande, é porque sabemos que luta, a bênção será grande depois disso. E então, vem a outra fase. A terceira fase. Como será bom e belo, e quando todos nós estivermos desfrutando dela totalmente, mas enquanto a isso nós ainda estamos desfrutando dela, que é a fase da conquista. É a fase que você começa a colher os frutos do seu trabalho, colher os frutos da tua fidelidade, daqueles anos buscando a Deus e às vezes não encontrando respostas, olhando para a sua família e dizendo, quando que eles vão estar comigo? Que dia que nós vamos estar todos reunidos lá na igreja? Quando será que isso vai acontecer? E então, chega um momento na nossa vida que acontece isso. Por que eu estou falando das 3 fases do diácono? Eu fui diácono por um período de tempo, cheguei até a ser diretor de diácono numa segunda igreja. Mas eu falo isso porque hoje eu prego aqui no altar
E eu sou filho de uma diaconisa. Deixa eu tentar agora me concentrar aqui. A minha mãe, durante 15 anos, foi diaconisa, desculpa. Ela, hoje só não é diaconisa porque ela está com bastante cargos na igreja. Ela fala, daí vocês me perdem para a igreja. Mas durante muitos anos, irmãos, a minha mãe veio servir a Deus. Eu escutei as histórias dela, contando aqui na igreja, de ela, no momento da família, no momento do abraço, ela não ter ninguém para abraçar da família dela aqui. E ela então se abraçava com os diáconos. Ela olhava para eles e chorava. Os irmãos mais antigos aqui com certeza já viram essa cena. Mas ela cria, ela tinha fé que a família dela inteira, porque ela creu no Senhor Jesus, e a sua casa seria salva. E isso já passou-se durante 9 anos, irmãos. Eu vivenciei lutas dela dentro da casa. Dela atravessando a cidade com a roupa de diaconisa, com ferro de passar na mão, para chegar e deixar muito bonita a mesa da ceia. Então isso eu sei o que vocês fazem, diáconos. Eu sei o que vocês passam, porque eu vivenciei isso. Eu falo isso porque foi Deus que me resgatou, mas foi a oração, através da oração da minha mãe, que me deu força, e o exemplo dela, uma diaconisa fiel, que teve situações de culto de Santa Ceia, com todo o perdão que eu vou falar isso agora, o pastor brigou com ela na frente da igreja, e ela só louvou a Deus no dia da luta. A mensagem que eu quero deixar para você nessa tarde, irmãos, continue sendo fiel. Continue servindo com excelência. Deus está olhando do seu trabalho. Quem sabe na sua família ainda não veio para a igreja. Mas eu digo para você, hoje eu sou pastor auxiliar da igreja. E por muito tempo eu zombei da minha mãe. E Deus falou assim, eu vou te usar. E hoje, tenho certeza, ela está sentadinha lá no banco. Ela está feliz por estar o filho dela aqui. Queria convidar o louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Eu não podia de testemunhar, irmãos, no encontro de diaconato regional, eu não podia deixar de testemunhar o que aconteceu na minha vida. Sou casado com a Camila, pai de 2 filhos, tenho uma família abençoada. Tudo aconteceu na minha vida de melhor depois que eu me entreguei a Cristo realmente. Esses dias atrás nós conversávamos com o André. Qual será que era o hino que Paulo e Silas estavam cantando na prisão, né? Qual será? E o André falou assim, eu acho que é esse. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. E hoje ele vai tentar, na mente dele, reproduzir qual era o hino que Paulo e Silas cantavam naquele momento, onde houve aquele terremoto, houve aquele agir de Deus. Cadeias foram quebradas, correntes foram tiradas, e o milagre aconteceu. E o milagre aconteceu na vida daquele carcereiro. Minha vida, oh glória a Deus, ó Senhor, te louvarei. Louvarei o teu nome, Senhor Jesus, pois meu fogo é tua vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Alcançarei.
Tu és santo, Deus, bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, como é bom ouvir a sua voz, Pai, como é bom te ouvir, Senhor. Que me tira desta dor. Aleluia, Senhor, liberta-me, Senhor. E que me leva até. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Já me foi aleluia, Jesus. É o forte que passou. Já vivi todos terríveis. Mas tua voz me acalmou. E tu ordem as e não mais eu que me e eu sinto tão seguro. Não há nada, Senhor.
Graças a Deus. Eu queria terminar com essa frase do Spurgeon que diz assim, ó: Deus não desperdiça açoites, cada lágrima é uma semente da glória futura. Glória a Deus. Tá aqui, irmãos. Muitas vezes de joelhos, o caderninho da oração dela comprova tudo que eu falei para vocês aqui. O testemunho dela é maravilhoso, irmãos. Hoje, diácono, diaconisa, continue crendo. Tua família também vai ser salva. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queria muito agradecer. Eles cantaram o escudo lá então. Glória a Deus, né? Aí ficou bonito esse escudo com eles lá cantando. Glória a Deus. Amém. Irmãos, agradeço a minha oportunidade. Louve, batam palmas, é para o Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a eles. Obrigado, pastor. Obrigado.